Oi, gente. Pois é, sessão absurdos do Bolsonaro não terminou, né? E não vai terminar até que ele seja removido do cargo. Esperamos que isso seja o mais breve possível. E eu vou ter um vídeo falando sobre a possibilidade de impeachment, mais um vídeo sobre isso em breve, né? Espero que ainda hoje. Mas a última do Bolsonaro é dizer que ele espera que essa seja a última semana de quarentena. Bem, ele não consultou nenhum epidemiologista, nenhum especialista para dizer uma coisa dessas, obviamente. O Brasil ainda não está perto de terminar de forma completa a quarentena. E mesmo quando a gente começar a liberar outros serviços, isso pode vir a acontecer em mais ou menos 2 a 3 meses, daqui a 2 meses isso vai ser possível, isso vai ter que ser feito liberando um pouco, e se os casos voltarem, quarentena de novo, vai ter que ser feito dessa forma, com muito cuidado, né? Provavelmente daqui a 2 meses, então uma semana, enfim, é um absurdo ele dizer uma coisa dessa. E nós só vamos conseguir completamente voltar tudo ao normal ou quando nós tivermos um tratamento absolutamente eficaz ou quando a vacina estiver pronta. E as notícias, por enquanto, não são muito boas nesses dois quesitos, né? Nós ainda não temos um tratamento e a vacina, se ficar pronta em tempo recorde, vai ficar pronta mais para perto do final do ano, e aí tem que ver a distribuição e tal. Mas nós vamos falar sobre isso, né? Bem, essa reportagem é uma reportagem do Estadão e vem dizendo o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira, né, que ele espera chegar ao fim da quarentena em razão do novo coronavírus já nessa semana. O presidente voltou a citar as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos como ações excessivas em alguns estados e que não atingiram seu objetivo. Bem, eu vou falar da Bahia. E eu tô lavando a mão compulsivamente, viu, gente? Por isso eu posso tocar no rosto, porque antes de fazer um vídeo eu também lavo as mãos. Eu tenho lavado as mãos compulsivamente. Mas enfim, vamos falar sobre a Bahia. Aqui nós estamos com mais de 70% de adesão. E por isso levou a um certo achatamento da curva e nós não caminhamos na Bahia ainda, em Salvador em particular, para o colapso do nosso sistema de saúde. Isso daí é atingir o objetivo, viu, Bolsonaro? Os estados que conseguiram fazer isso atingiram seu objetivo, graças a ações enérgicas dos governadores e dos prefeitos. Então, você está equivocado, mas, enfim, não seria a primeira vez que ele está equivocado, né? Vamos lá. Aí lá vai ele dizendo: dá para recuperar o Brasil ainda. Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus. Todo mundo em casa. A massa não tem como ficar em casa porque a geladeira está vazia. Engraçado, Bolsonaro, você podia fazer uma coisa em relação a isso. Você poderia defender, claro que não é do seu feitio, então eu não espero que você faça isso, mas você poderia defender e tentar negociar com o Congresso, outra coisa que não é do seu feitio, uma renda básica de cidadania para todos os brasileiros, poderia oscilar, poderia ser 600, 700, 800 reais por família, enfim, por indivíduo poderia ser na casa dos 500 reais, para garantir a sobrevivência dessas pessoas, e aí as famílias grandes estariam cobertas, né, cada um adulto recebendo essa renda de cidadania de 500 reais e poderiam ficar em casa e estariam protegidos, né? E nesse momento emergencial usar o dinheiro do Tesouro para isso, e o Tesouro tem condições de imprimir dinheiro e fazer isso, né? O Brasil controla a própria moeda e pode imprimir. Se fizer isso demais, pode gerar e vai gerar inflação. Nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de proteger a nossa população. Um pouco de inflação nesse momento, quando o dólar já está disparando, não vai ser uma grande transformação. Mas enfim, voltemos, né? Aí ele diz, a reportagem cita: para autoridades sanitárias, incluindo a Organização Mundial de Saúde, o isolamento social é a melhor forma de evitar a propagação do novo coronavírus. Até amanhã dessa segunda, o Brasil já havia registrado oficialmente 39.144 casos de pessoas infectadas e 2.484 mortes. Tenho mais notícias para as pessoas que acham que os números são esses.
o número de pessoas infectadas é muito, muito, muito superior ao que foi confirmado, porque nós não temos muitos testes e muitas pessoas infectadas são assintomáticas, ou seja, não exibem sintomas e não acham que estão infectadas, então não vão procurar teste, e mesmo que forem procurar teste, como tem muito pouco teste, a gente não vai saber. E os assintomáticos disseminam o vírus. E aí pessoas fragilizadas, embora não só elas, mas idosas especialmente e com comorbidades, correm graves riscos. Né? Enfim, lamentável. Antes de deixar o cargo, agora ex-ministro Luiz Henrique Mandetta chegou a falar em dias duros da doença entre maio e junho, ou até julho, mês já descoberto pelo auxílio. Por e-mail, o ministro da Saúde informou que as notificações por doenças respiratórias costumam crescer no país entre o início de maio e meados de agosto. Como eu falei, você só poderia voltar a alguns serviços essenciais que já não estão funcionando, mas que podem vir a funcionar, lá para o mês de julho. Né? Maio e junho, muito pouco provável. E mesmo assim, não vai ser um retorno total. Como eu disse, o retorno total só vai acontecer quando nós tivermos ou tratamento ou uma vacina. Se nós fizermos o retorno total antes dessas duas coisas, o sistema de saúde entra em colapso e milhões de pessoas podem morrer. Deixa eu repetir o número. Milhões. Mais de 1 milhão de pessoas pode vir a falecer se o sistema de saúde em todo o Brasil entrar em colapso. Aí eu gostaria de perguntar para o pessoal que está protestando e querendo a volta normal agora, se a consciência deles estaria tranquila com o falecimento de mais de 1 milhão de pessoas. Lembrando que mais de 1 milhão de pessoas é uma estimativa conservadora se você não fizer absolutamente nada. Ou seja, se você voltar todo mundo. O número real provavelmente é mais alto do que esse. 500 mil, a estimativa da Universidade de Oxford, né, do estudo de Oxford, era se a gente fizesse as medidas de isolamento e fizesse um esforço. Né? Enfim. Na semana passada, o governo de São Paulo, estado mais afetado pela doença, prorrogou as restrições ao comércio até 10 de maio. A determinação vale para todos os 645 municípios do estado. Pernambuco também prorrogou as medidas de distanciamento até 30 de abril. Já o governo do Distrito Federal estuda uma reabertura do comércio a partir do dia 3 de maio, mas deve manter as escolas fechadas até 31 de maio. É o que eu digo. A partir de um determinado momento, algumas coisas vão voltar um pouco. Aí, se os casos voltarem, fecha de novo. Infelizmente, vai ser assim que vai acontecer nos próximos meses, né? Como tem repetido nos últimos dias, Bolsonaro destacou que 70% da população será contaminada pelo vírus. Ele também voltou a destacar os efeitos da pandemia na economia brasileira. Olha, se 70% da população for contaminada e a taxa de fatalidade do vírus for de 3%, nós estamos falando de números assustadores de falecimento. Coisa dos números que eu já tinha falado. Né? Enfim. A situação econômica do Brasil está se agravando. Cada ponto percentual de decrescimento para o Brasil, ou cada ponto percentual de mais desemprego, a consequência é a violência, o caos, são mortes, a fome, a desgraça, tudo que está aí. E o governo pode realizar medidas emergenciais para evitar que isso aconteça. O governo pode fazer alimentos saudáveis chegar à população. O governo federal pode garantir uma renda mínima de cidadania durante esse período. Vai custar muito dinheiro? Vai gerar inflação? A outra possibilidade é muito, muito pior. Né? O presidente disse ainda que conduz o país de acordo com os interesses da população e faz menção à demissão de Luiz Henrique Mandetta. Não, a demissão do Luiz Henrique Mandetta mostra que você não está nem aí para a população. Porque o Mandetta era um dos poucos no seu governo que defendia o mínimo de racionalidade. Olha a bobagem que ele disse. Se tiver que demitir qualquer ministro, demito. E acrescentou que a fala não era uma ameaça. Não tem ameaça da minha parte. Mas se ele desviar daquilo que eu prometi durante a pré-campanha e a campanha, lamentavelmente ele está no governo errado. Vai para o outro barco, vai tentar em 22. E aí eu tenho notícias para Bolsonaro, viu? A atitude que ele está cometendo, o que ele está fazendo agora,
praticamente garante que ele não vai se reeleger em 2022. Não é certeza porque a política é muito imprevisível, né? Mas a probabilidade me parece muito menor, porque já dá para ver nas pesquisas que parte das pessoas que votaram em Bolsonaro, uma parte significativa, realmente se arrependeu e uma parte significativa já percebe que qualquer alternativa, mesmo de partidos que eles não gostam, e mesmo políticos que eles não apreciam, seria melhor. Eu ainda tenho dúvidas se um candidato progressista claramente identificado com a esquerda não polarizaria o suficiente para que parte da direita tornasse essa uma eleição em 22 apertada. Talvez isso seja possível. E isso é preocupante, de verdade. Porque com 15 a 20% dos votos, existe a chance dele acabar no segundo turno, dependendo de quão fragmentada a eleição for. Mas eu ainda acho que isso não, que já era para ele. O governo já era e as pretensões políticas dele caminham para também se esvair. Né? Pelo menos é o que me parece mais provável nesse momento, embora no Brasil e num cenário político tão imprevisível seja difícil de cravar. Né? Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que a gente faz na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobini. Tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se, no comentário fixado, na maioria dos vídeos. E vocês podem se tornar apoiadores se gostarem muito do nosso conteúdo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.